Dia, pessoal. Hoje nós estamos, eu e a professora Angélica Silva, preparando essa aula de revisão para essa nossa primeira prova do segundo módulo das turmas de logística aqui da Uninassal. Já nesse início de revisão eu quero tranquilizar cada um de vocês e orientar para que vocês peguem aí o seu bloco de anotações, você pegue a sua caneta. Muitos comentários nós vamos fazer. Nosso conteúdo é muito extenso e preciso que você já faça a sua anotação, não marque bobeira. Então vamos lá. Eu já quero iniciar, vamos dividir essa nossa aula em duas grandes partes, né? Unindo a cadeira de custos e a cadeira de economia com a professora Angélica Silva. Então vamos fazer dois grandes momentos para essas grandes também disciplinas que se convergem, elas se conversam bastante aí. Então, nesse início de revisão, nós vamos começar exatamente com a nossa matéria de custos. E eu quero falar para vocês que custos, a professora Angélica Silva volta daqui a pouquinho. Tá? Então, eu quero já continuar essa nossa revisão, iniciar essa nossa revisão de custos, falando que custos ele está associado a duas palavrinhas mágicas, chamadas de gastos e despesas. Normalmente as pessoas quando pensam gasto, despesas, elas não gostam de gastar além da conta, por exemplo. Então, por isso que custos ele tem um primeiro significado, que é ser associado à palavra problema. Então, os custos eles podem ser grandes problemas para as nossas empresas e para as nossas atividades. Por isso que nós temos que, para prevenir esse custo, para que a gente possa se preparar para trabalhar bem com custos, nós aprendemos nas nossas aulas que nós temos que que verificar possibilidades, pessoal. Porque na hora que eu verifico a possibilidade, agora esse custo ele pode agora ser uma grande oportunidade. Nós trabalhamos com muitas imagens, as provas de vocês também, elas vão tratar de algumas imagens que nós trabalhamos em sala de aula e preciso que vocês percebam, já de início, se naquela imagem nós percebemos problemas ou se de repente a gente tem aí oportunidades. Pessoal, vale lembrar que custos, ele não é uma operação 1 mais 1, por exemplo. Ele não é uma soma tão simples, ele é uma situação complexa. O custo normalmente está associado a outras situações. Então, o custo não é uma situação simples, não é uma situação isolada. Normalmente eu tenho aí outros contextos que me dão outros custos também, não é? Então, faça a sua anotação. Fique muito atento já nesse início de revisão. Eu quero continuar falando de que as compras, por exemplo, elas são fundamentais para a nossa empresa. Se nós compramos bem, nós acabamos colocando um custo mais acessível, um preço mais acessível aí para o nosso cliente. Pessoal, nós falamos sobre cadeia de suprimentos. E a cadeia de suprimentos, quanto maior ela for, quanto mais extensa ela for, maior também, pessoal, é o custo total do nosso produto. Maior também vai ser o preço final para esse nosso consumidor. Por isso que a gente tem uma tendência de encurtar essa nossa cadeia. Quanto mais curta, mais atraente vai ser o preço final para o nosso cliente. Tá bom? Então, isso aí é fundamental. Outro ponto muito importante para a gente fazer na nossa revisão. Fiquem atentos também que nós falamos sobre inventário. A professora Angélica também comentou nas suas aulas sobre os custos do inventário, a importância do inventário. Essa contagem de materiais que a gente faz, confrontando aquilo que eu tenho no meu estoque fisicamente com aquilo que eu tenho também no meu sistema. É obrigatório, pessoal, nós fazemos inventário. Junto com o nosso balanço patrimonial, nós temos que fazer uma vez por ano esse inventário, e ele é obrigatório. Mas ele pode ser feito tanto para aquelas empresas que já têm registros, elas já têm controles daquilo que elas fazem, como também, pessoal, os inventários podem ser feitos
para aquelas empresas que não mantêm registro, elas são descontroladas, elas não sabem, não mantêm registro do que compraram, do que venderam, se o material valorizou ou se ele desvalorizou. Outra importância do inventário: valorização e desvalorização de produtos. Continue a sua anotação, muito atento nesse momento. Nós comentamos também nas nossas aulas sobre o ciclo de vida de um produto, e aí nós falamos que esse ciclo de vida ele vai se relacionar tanto com um produto que vai ser lançado, como também um negócio, pessoal. Vocês podem agora trabalhar com negócios, e esse negócio tem que dar certo. Essa sua empresa, esse seu microempreendimento, por exemplo, precisa dar certo. Esse seu produto precisa dar certo. Ele precisa ser bem lançado. E aí nós temos as etapas do ciclo de vida. Estudem bem essa parte do ciclo de vida do produto. Também pode cair na nossa prova. Introdução, crescimento, maturidade, declínio. E aí nós temos retirada do produto. Então, vamos comentar um pouco sobre cada uma dessas partes, bem tranquilamente. A introdução, nós queremos lançar esse nosso produto. Muito investimento, muita disponibilidade de pessoas. Nós não temos muito lucro, porque aí as vendas também começam a ser poucas, não é? Nós temos os pedidos são irregulares, nós temos uma imprevisão de venda. Então, na introdução nós temos aí mais prejuízo do que lucro, na verdade. Na introdução nós temos que nos preocupar, pessoal, com a marca, com o local de venda, com o nosso público-alvo, para que esse nosso produto ele dê certo, esse nosso negócio ele também dê certo. Nós temos que nos preocupar em dar uma rápida disponibilidade do produto. O produto tem que ser exposto para o nosso cliente. E aí nós passamos para um outro momento que se chama crescimento. E no crescimento nós expandimos o nosso produto, nós criamos outras redes de distribuição, nossos parceiros. Nós fazemos aí inovações com o produto, porque agora ele precisa ser exposto de maneiras diferentes para esse nosso cliente, tá, pessoal? Até que esse nosso produto ele é tão bem aceito que agora ele chega na maturidade, ou seja, as pessoas já conhecem o nosso produto. E aí nós temos o equilíbrio das contas. Nós estamos no auge da nossa empresa, mas nós temos que ter cuidado para não pegar o escorregador descendo e ir para o declínio. Então, o que é que nós fazemos na maturidade? Seleção de clientes, nós fazemos mudança de marketing, mudança do mercado e também mudança do produto. Pessoal, vale lembrar também que no estágio do crescimento, voltando um pouquinho para a parte do crescimento, nós temos aí um equilíbrio, uma busca do equilíbrio das contas, tá? Importante vocês revisarem um pouquinho também isso quando falamos de crescimento. Então chegamos na maturidade, queremos manter o produto no mercado, mas esse produto ele pode entrar em declínio, ou seja, as pessoas não estão mais interessadas no nosso produto. E aí o produto vai sair do mercado. Continue a sua anotação. E nós vamos para um outro ponto que nós chamamos de ciclo de custo do serviço. Pessoal, o custo do serviço é todo aquele todo o processo de atendimento a um pedido. Então, tudo aquilo que você gasta para atender alguma pessoa, alguma empresa, por exemplo, você vai estar falando em custo de serviço. Nós temos o serviço básico, que é aquele que atende todo mundo na mesma maneira. Nós temos aquele serviço perfeito, onde nós damos uma preferência para algumas pessoas ou algumas empresas. E nós temos aquele serviço chamado de valor agregado. Aquilo que você não faz, eu faço para você. Então, empresas que não têm pessoas para trabalhar, empresas que não têm pessoal qualificado, você contrata as pessoas. Você não tem maquinário para trabalhar, as empresas trabalham aí com valor agregado, distribuindo as suas máquinas. E aí vai. Pessoal, é importante a gente diferenciar na parte de serviço, porque nós como logística queremos dar excelência em nível de serviço. Nosso serviço precisa ser muito bem feito. Então, deixa eu fazer algumas comparações.
Se você tem um quiosque dentro de um shopping, por exemplo, e você tem uma loja que vende o seu produto, qual das duas consegue dar um maior nível de atendimento a esse seu cliente? Qual desses dois consegue expor melhor o seu produto para o seu cliente? Um ou dois? Olha, nós já de cara nós entendemos que o quiosque ele consegue dar um melhor nível de atendimento e uma maior aceitação aí do nosso produto, porque nós é que nos preocupamos de fazer a entrega, nós é que nos preocupamos de expor o nosso produto. Então o quiosque ele vai dar um nível de serviço muito mais elevado do que o nosso supermercado. Não que ele não exponha o nosso produto, mas que ele tem também tantos negócios para fazer, que de repente ele pode esquecer o nosso produto, ele pode não expor o nosso produto da maneira como que nós mesmos fôssemos fazer. Tá, pessoal? Então isso aí é importante a gente saber em nível de serviço. Outro ponto, pessoal, é que em nível de serviço, hoje nós estamos num mercado altamente globalizado. A professora Angélica vai dar segmento na parte de economia, e é impossível a gente falar de economia e custos também sem falar em globalização. Então, no mercado globalizado, nós temos aí os nossos sites. E nos nossos sites nós temos aí, por exemplo, hospedagem de site. Lembra desse nome? Hospedagem de site. Nós vamos colocar agora a nossa marca para ser exposta em um outro site. Então, o que é que nós ganhamos com isso? Redução de custos. Atingimos um grande pessoal, uma gama muito grande de pessoas com um preço bem reduzido. Se a gente for comparar, se a gente tivesse que fazer propaganda por panfleto, por exemplo. Então, a hospedagem de sites, lembre, é uma comercialização cruzada que me reduz custos e cria novos canais de distribuição, novos canais de venda, pessoal. Então, eu acredito, pessoal, que nós fizemos aí uma excelente revisão, muito direta da parte de custos. Espero que vocês façam as suas anotações com muita tranquilidade. Vocês estão de parabéns com seus trabalhos, muitos trabalhos excelentes, todos vocês fizeram trabalhos excelentes, e nós aproveitamos, eu particularmente aproveitei muitos dos trabalhos de vocês, muitos daquilo que vocês trouxeram nas apresentações para a nossa prova. Então, muita atenção nesse momento, muita tranquilidade, e nós vamos ter exatamente aí uma excelente prova, trabalhando aí tudo aquilo que foi visto nas nossas aulas. Tá, pessoal? Então, eu agradeço demais vocês. A professora Angélica Silva vai continuar com vocês na parte de economia. E aí a gente deseja muito a vocês um bom feriado. Estudem bem, revisem quantas vezes vocês acharem necessário essa nossa aula. E também complementem com os nossos slides, com o nosso livro. Tá bom? Tudo de bom. Bons estudos para todos. Vamos trocar. Professora? Tudo de bom. Tchau, gente. Bem, gente, bom dia ou boa tarde. Não sei qual horário vocês estarão ouvindo, nos vendo e nos ouvindo aqui. Eu queria primeiro desejar a todos um bom São João, um bom feriado. Opa, Carlos se ajeitando aqui. Perto. Efeitos especiais, tá? A gente não vai cortar o vídeo, vai ser bem aqui no improviso. E, gente, então, quero primeiro desejar a vocês um bom São João. E usem também esse tempo para vocês, sabiamente, para estudar, porque logo depois da volta, da retomada dessas festividades, a gente vai ter uma semana de prova, né? Bem, eu estou encaminhando para vocês também uma revisão escrita, tá? Que eu falei que ia passar um exercício para que vocês acompanhassem o que eu quero, a proposta da prova,
e respondessem, assim como a gente seguiu essa mesma metodologia no outro módulo. Então, eu estou aqui com a minha revisão, na verdade, aberta, tá? No celular. Vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho aqui, vou filar, tá? E eu quero que vocês, o primeiro passo que vocês façam é vocês abrirem a revisão de vocês, certo? E acompanhar ponto por ponto o que eu quero que vocês estudem, tá? Então, seguindo aqui o nosso esquema de estudo, tá? Primeiro exercício, primeira questão, eu peço para que vocês definam o que é economia e que vocês aproveitem para argumentar quais são os pontos de interseção da economia com a logística, tá? A gente não pode esquecer que a gente precisa sempre estar fazendo essa conexão, essa ligação entre os assuntos que a gente está abordando em sala de aula. Bem, eu abordei com vocês na nossa primeira aula, nos nossos primeiros slides, sobre o que é economia. E eu falei para vocês que o conceito de economia, ele vem da definição de escassez, né? A economia, a razão de existir da economia é porque nós temos recursos escassos e nós precisamos gerenciar esses recursos, o uso desses recursos. Então, eu falei um pouco para vocês sobre isso, dei uma revisada no que é a definição de economia e não esqueçam que a escassez ela é muito importante para definir, para a existência da economia, tá? Bem, gente, no exercício da gente, o ponto 2, eu peço para que vocês falem qual é a diferença entre a macro e a microeconomia, tá? Pedi para que vocês trouxessem essa diferença, porque a gente também, foi uma curiosidade que surgiu em sala de aula, e eu também trouxe para vocês o que significava isso. E só lembrando para vocês, a macroeconomia, quando a gente está falando de macroeconomia, a gente está falando do ambiente maior, certo? Do ambiente macro. Então, todos os fenômenos que afetam a economia como um todo, que são considerados como fenômenos externos, a gente considera e estuda na macroeconomia. Por exemplo, o fenômeno da inflação, certo? Quando eu estudo o que é inflação, eu estou estudando um fenômeno externo, um fenômeno maior, e ele vai fazer parte da macroeconomia. Ele vai influenciar as partes que a gente chama menores da economia, que são as partes individuais da economia. Por exemplo, a gente sabe que existem duas partes principais que compõem a economia. As pessoas, certo? Que os autores de economia, eles tratam como famílias, certo? E as empresas. Então, tanto a gente tem a instituição familiar como a instituição empresarial. Ou seja, quando eu estudo como um fenômeno desse grande, maior, macro, ele vai influenciar nessas partes menores, nas famílias e nas empresas, eu estou estudando, certo? Quando eu pego as famílias e as empresas isoladamente, o ambiente micro. Então, a microeconomia é que ela vai falar, certo? E que vai mostrar qual é a influência, como as pessoas, como nós reagimos diante de um aumento de preço da inflação. Quando eu estudo esse comportamento isolado, eu estou estudando um fenômeno micro, certo? E quando eu estudo o que pode causar inflação no país, quais são os fenômenos que desencadeiam uma inflação, quando a gente viu que períodos em que existem aumentos salariais, a gente vê que existe uma grande tendência a gente ter inflação, eu estou estudando o fenômeno macro. Então, macro seria um fenômeno maior, um ambiente maior, e o micro eu estou estudando aquelas particularidades que principalmente influenciam duas partes principais da economia, que são as famílias e as empresas, certo? Revisem também no nosso slide, que também tem lá a definição, o conceitozinho de macro e de microeconomia, tá? Bem, no nosso ponto 3 da revisão, eu pedi para que vocês definissem o que é um trade-off, certo? E que vocês exemplificassem a partir das experiências pessoais de vocês, certo? Como é que vocês reagem? Ou então, alguns trade-offs com que vocês se deparam no dia a dia de vocês. Inclusive, a gente trouxe para a sala de aula, quando eu estava dando a aula e falei sobre trade-off, só relembrando o que é né? Que é aquele efeito, aquela relação causa-efeito,
né? Que todas as vezes que eu escolho investir o meu recurso em um setor da economia, automaticamente eu vou deixar de investir esse recurso em outros setores. Por quê? Aí vem daquele princípio inicial. Os recursos da economia eles são escassos, então mesmo que eu não tenha intenção de investir, certo? Toda vez que eu pego o meu recurso e invisto em um setor e aplico em um setor, eu estou deixando automaticamente de investir em todos os outros que estão disponíveis. Então, isso é sempre um trade-off, certo? Bem, na nossa vida a gente se depara com vários, certo? O simples fato de como eu vou aplicar o meu tempo nas minhas atividades diárias, se eu destino uma parcela do meu tempo para o meu lazer, automaticamente eu vou deixar de destinar esse meu tempo para as outras atividades que eu tenho que desempenhar no meu dia, certo? Então, eu estou me deparando com um trade-off. Quando eu opto por estar em um lugar, muitas vezes eu não vou conseguir estar em outro, porque nós não somos onipresentes, então isso também é um trade-off, certo? Então, todas as vezes em que eu tenho que abrir mão de alguma coisa para realizar uma determinada escolha, eu estou me deparando com um trade-off, certo? Bem, daí eu vou dar um saltozinho no nosso exercício, vou pular aí da questão 3 para a questão 7, certo? Na questão 7, eu falo para vocês que existe um gráfico que representa a fronteira de possibilidades de produção da economia, tá? Falei para vocês que essa fronteira de possibilidade de produção, ela nada mais é do que um gráfico, que eu estou até com ele aqui atrás, que traz para a gente as possíveis combinações de investimentos que você pode fazer. Ele aqui é um exemplo de um trade-off clássico que a gente viu em sala de aula, por exemplo, entre carne e batata. Carne, batata. Opa, batata. E a gente viu muito esse exemplo em sala de aula e eu mostrei para vocês que é um trade-off por quê? Porque à medida que o trabalhador, certo, ele tinha 8 horas de trabalho disponíveis e que ele investe o tempo dele para a produção de carne, certo? Ele vai deixar de investir alguma parcela do tempo dele para a produção de batata. Então, toda vez que eu tenho que fazer uma escolha, certo, desse tipo, que eu invisto o meu investimento de um lado e diminuo o meu investimento do outro, eu estou me deparando com um trade-off, certo? Então, essa fronteira de possibilidade de produção, ela me mostra minhas possíveis combinações de investimento. Nesse caso aqui da gente, certo? De investimento de tempo, tá? Um detalhe aqui que eu não escrevi no quadro é que esses trabalhadores eles têm 8 horas de trabalho disponíveis, certo? Então, dentro dessas 8 horas, ele tem que dividir a produção dele para carne e para batata. Então, aqui, nessa minha fronteira, certo? Essa linhazinha azul aqui que a gente tem, certo? Que vai ligar o meu eixo vertical e o meu eixo horizontal, tá? Eu tenho ali o máximo que eu consigo produzir com os recursos que eu tenho disponível, certo? Com os fatores de produção que eu tenho disponível, que no caso, só relembrando das nossas aulas, é terra, capital e trabalho. Então, todas as vezes em que eu produzir em cima dessa fronteira de possibilidade de produção, em cima da minha linha, certo? Eu vou estar sendo eficiente, tá? Aí daí eu já vou amarrar com vocês o ponto da nossa revisão 4, que ele pergunta o que significa eficiência econômica, tá? E aí, já falando para vocês um pouco sobre isso, no lugar onde eu sou eficiente é onde eu consigo utilizar, certo? Extrair 100% da capacidade dos recursos que eu tenho disponível. Não é produzir no máximo, mas extrair desses recursos que eu tenho, somente produzir no máximo, né? Mas extrair desses recursos que eu tenho a máxima capacidade deles, a máxima eficiência deles, certo? Até falei para vocês, eu uso sempre 100% do motor do meu carro? Geralmente não, é muito improvável isso acontecer, tá? Então, isso significa que eu não estou usando a máxima capacidade do meu motor, tudo que ele podia me dar em relação à potência, certo? Então, quando eu produzo aqui em cima dessa linha, certo? Nesse nosso caso está representado
pelo ponto A e B, tá? Não sei se dá para se está legível, mas aqui é o ponto A, que está bem em cima da linha, e mais embaixo é o ponto B. Coloquei aqui para vocês na legenda, tá? Que seria o nosso ponto eficiente. Então, ali eu estou usando, no caso, as 8 horas de trabalho, certo? Se eu dividir o meu tempo ali para carne e para batata, eu estou utilizando as 8 horas inteiras para a produção das duas coisas, tá? Então, ali são pontos eficientes. E já exemplifiquei para vocês, já respondi a questão 4, só completando a 7, certo? Eu pedi que vocês definissem o que é essa fronteira de possibilidade de produção, certo? E que vocês exemplificassem como vocês achassem melhor. Aqui está um exemplo de uma fronteira de possibilidade de produção, tá? Valores, eu tenho que destinar os valores ali. Aqui eu coloquei 8 quilos e aqui 10 quilos de batata. Mas eu já passei um exercício para vocês em sala de aula, que eu disse que os valores não importam tanto para essa representação gráfica da fronteira de possibilidade de produção, quando você for explicá-la, tá? Eu quero que vocês tragam para mim, principalmente esses pontos aqui, onde ele é eficiente, ineficiente e impossível. Que vocês sigam bem aquele exemplo do que a gente fez de exercício na sala de aula. Então, escolham 2 produtos e representem para mim uma fronteira de possibilidade de produção, certo? Reforcem isso que a gente viu em sala de aula, tá? E expliquem como vocês acharem melhor, para que serve essa fronteira, o que é que eu posso, como é que eu utilizo ela para dividir o meu tempo ou os meus recursos numa produção, tá? Bem, voltando para o ponto 5, tá? Eu pedi que vocês explicassem como funciona o diagrama fluxo circular e que vocês definissem os agentes desse fluxo, certo? Como a gente viu, tanto a fronteira de possibilidade de produção como o modelo diagrama fluxo circular, eles são 2 modelos, certo? Que retratam o funcionamento da economia, tá? Esse aqui, que é o diagrama, que é a fronteira de possibilidade de produção, ele fala pra gente, certo? Como essa relação de trade-off, ela existe, ela acontece entre os produtos que a gente tem na economia, tá? Então, a gente sempre vive numa relação de trade-off na economia. E o modelo do diagrama fluxo circular, ele relata para a gente como o dinheiro ele circula entre as empresas e entre as famílias, certo? Eu mostrei para vocês quem são os 2 agentes desse fluxo. São as famílias e as empresas, certo? E o que eu frisei bem para vocês é que, ora, nós, famílias, somos tanto fornecedores como somos compradores. Nós somos os detentores, certo? Dos fatores de produção. Nós que possuímos os fatores de produção. Então, nós vendemos o nosso trabalho, certo? Ora, nós somos fornecedores, um exemplo básico. E as empresas também. Ora, são tanto fornecedoras, ora, são também compradoras. E elas, por exemplo, das empresas, compram o nosso trabalho, os nossos fatores de produção, como também vendem os produtos que elas produzem e fabricam nas suas empresas e os serviços também. Ou seja, ora esse dinheiro ele vai fluir das famílias para as empresas e ora ele vai fluir das empresas para as famílias, certo? Então é um movimento sempre circular. O dinheiro que eu recebo, por exemplo, pelo meu trabalho, eu vou possivelmente comprar de produtos e reinvestir de novo nas empresas. E esse dinheiro alimenta as empresas e é um círculo que não acaba. E a gente viu e retratou bem aquele modelinho. Não esqueçam de olhar e de saber a definição, para que serve e como ele funciona, tá? Bem, pulando aqui para a nossa revisão para o ponto 8, certo? Eu quero que vocês definam o que seria o custo de oportunidade, certo? O que é um custo de oportunidade e que você exemplifique, certo? Isso, o custo de oportunidade, com as vantagens e desvantagens de vocês estarem fazendo o curso técnico. Isso foi um ponto que a gente frisou também de exemplo em sala de aula. Eu estou trazendo muito para os exemplos que circulam a vida de vocês,
porque é mais fácil a gente compreender quando a gente tem uma visão, principalmente da nossa vida, para a aplicabilidade desses conceitos da economia, certo? Então, o que seria custo de oportunidade? Falei muito para vocês sobre isso e que a gente, sem perceber, sem notar, muitas vezes a gente faz isso na nossa vida constantemente, certo? Custo de oportunidade, eu vou medir tudo que eu estou abrindo mão para adquirir um bem, certo? Um produto, um exemplo clássico, seria o custo de oportunidade para adquirir esse bem, certo? Então, o que é que eu vou precisar fazer? Abrir mão para comprar aquela TV para assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo, certo? Eu vou precisar abrir mão de pagar, por exemplo, um curso de inglês todo mês que eu estava fazendo. A parcela que eu pagava do meu curso de inglês, agora eu vou pagar a parcela da TV. Então, o custo de oportunidade que você vai ter para comprar a TV, certo? Que você quer para se modernizar, porque você está precisando de uma TV nova na sua casa, seria abrir mão de um curso de inglês, de ter uma melhor, seria aí um melhor, esqueci agora a palavra, uma melhor profissionalização para você, né? E também o valor daquela parcela que você estaria transferindo para pagar agora a sua televisão. Então, isso seria o custo de oportunidade. E quando eu passo para vocês mensurarem o quanto custa para vocês estarem cursando um curso técnico aqui de logística, é que quantos de vocês não estão abrindo mão de emprego, certo? A gente já até falou sobre isso em sala de aula. Vocês estão abrindo mão de um salário mínimo? Então, o custo de oportunidade para vocês estarem todos os dias aqui, ou de manhã ou de tarde, seria de um salário mínimo. Aqui no caso do nosso exemplo, certo? Eu tenho a produção de batata e tenho a produção de carne, certo? Aqui, se eu empregar as minhas 8 horas de trabalho para produzir só carne, eu vou conseguir produzir 8 quilos de carne. Se eu empregar as 8 horas para produzir só a batata, eu vou conseguir produzir 10 quilos de batata. Não sei se está visível para vocês aí, mas aqui é o número 10, certo? Então, se eu passar um dia inteiro só produzindo carne, eu produzo 8 quilos. Ou então, um dia inteiro só produzindo batata, eu produzo 10 quilos. Ou seja, eu vou produzir 8 quilos de carne ou 10 quilos de batata. Se eu dividir o meu tempo entre as duas coisas, aí eu vou conseguir diminuir um pouco essa produção e vou conseguir dividi-la entre as duas coisas, carne e batata, certo? Mas se eu perguntar para vocês, qual é o custo de oportunidade para eu produzir 8 quilos de carne, tá? Aí, obviamente, se eu passar 8 horas do meu dia produzindo 8 quilos de carne, eu vou deixar de produzir 10 quilos de batata. Então, o custo de oportunidade para 8 quilos de carne são 10 de batata. E se eu passar o meu dia só produzindo batata, o custo de oportunidade para eu produzir 10 quilos de batata seriam 8 quilos de carne, certo? Então, de forma simples, eu quero que vocês não esqueçam esse conceito de custo de oportunidade, tá? Bem, só para a gente revisar um pouco mais esse gráfico aqui, tem 2 pontos que eu não toquei com vocês. O ponto C seria um ponto ineficiente, porque eu não estou usando toda a capacidade que eu posso extrair dos meus fatores de produção, certo? Então, por alguma razão, por algum motivo, faltou um trabalhador, uma máquina quebrou, eu não consegui extrair 100% do que eu conseguiria naquelas minhas 8 horas de produção, certo? Então, eu produzi abaixo da minha máxima eficiência. E o ponto D, que é o de lá de cima, seria um ponto impossível, certo? Um ponto onde, dentro das 8 horas de trabalho, eu não conseguiria produzir dentro dos fatores de produção que eu tenho disponível, dos recursos que eu tenho para aquela produção disponíveis, certo? Bem, voltando agora para o ponto 6, eu peço para que vocês falem o que é economia de mercado, certo? Isso foi das nossas primeiras aulas. E eu falei para vocês em que a economia de mercado, que é a economia que a gente vive atualmente hoje, as decisões
elas são descentralizadas, certo? Elas estão nas mãos das famílias e das empresas. Nós que escolhemos onde nós queremos investir o nosso capital, certo? Que produtos nós vamos comprar, aonde nós vamos comprar, certo? As empresas que escolhem o quanto elas vão investir, em que setores da economia elas vão investir, quais são, aonde, em que local ela quer instalar suas empresas. Então, elas escolhem tanto segmento, elas têm a liberdade, certo, de agir livremente na economia. Isso é uma característica da economia de mercado, em que as decisões estão nas nossas mãos, das famílias e das empresas, certo? Então, a gente tratou muito bem isso, falou um pouco sobre o conceito de mão invisível, que aloca os recursos de forma eficiente no mercado, certo? Sem aquela influência muito forte que a gente viu de economias socialistas, por exemplo, certo? Em que o governo ele regula são as donas, né, da maioria das empresas, e elas regulam inclusive quantos produtos cada pessoa pode comprar, certo? Bem, passando aqui para o ponto agora, o ponto 9, eu pedi que vocês falassem sobre as duas leis que regulam esse mercado, que a gente falou, da lei da oferta e da demanda, que a gente viu que é uma balancinha, certo? Que está aí presente na nossa vida. Quando a gente tiver dúvida, sempre, eu estou em dúvida entre oferta e demanda, a gente pense no que a gente faria, né? No que a gente faz no dia a dia, quando a gente toma uma decisão de compra, certo? Isso é bem simples. E eu dei uma dica para vocês, que toda vez que eu estiver falando de demanda, certo? Eu estou falando de quem compra. E toda vez que eu estiver falando de oferta, eu estou falando de quem vende, tá? Então, eu como compradora, qual é a minha reação quando eu chego no supermercado e eu vejo que o preço do produto que eu adoro, que eu compro todo mês, ele diminuiu, ele baixou? A minha reação automática é ficar feliz, logicamente, né? E eu tenho a tendência a mudar o meu comportamento de compra e passar a comprar mais, certo, daquele produto. Ou seja, a lei da demanda, ela fala isso, a gente viu em sala de aula, e ela explica que quando o preço de um produto cai, certo, a demanda por aquele produto, ela tende a aumentar, certo? E à medida que o preço de um produto ele aumenta, a demanda por aquele produto, ele tende a diminuir. A mesma coisa acontece quando eu chego no supermercado e tem uma surpresa do preço estar bem mais caro do produto que eu ia comprar do que o comum, do que o normal. Então, a minha tendência ou é não comprar ou substituir, a gente já viu alguns exemplos em sala de aula, e automaticamente diminuir a demanda por aquele produto, certo? Bem, falando um pouquinho de oferta agora, certo? A oferta é sempre de quem vende, então a gente tem que pensar com a cabeça de um vendedor. Quando é que um produto ele é mais interessante para ser vendido no mercado? Quando ele está valorizado, quando o preço desse produto ele está em alta, ou seja, a lei da oferta ela fala que quando o preço de um produto ele aumenta, certo? A quantidade ofertada desse produto no mercado também tende a aumentar, certo? Porque a lucratividade das empresas tende a subir. E quando o preço desses produtos ele diminui, a quantidade ofertada tende a diminuir, certo? Então, não esqueçam dessa lei. A gente falou que é uma balancinha porque ela tende sempre a chegar a um equilíbrio, certo? E a gente viu um pouco sobre esse movimento de equilíbrio também entre a balança, entre essa lei da oferta e da demanda, certo? Que os preços são os maiores e melhores reguladores do mercado, tá? Bem, temos também aqui a questão 10, que eu peço que vocês diferenciem vantagem comparativa e vantagem absoluta de um bem, certo? A gente viu também que esse conceito, e demos alguns exemplos, um exemplo grande e outros bem curtinhos, certo? Inclusive eu falei de Neymar, né, para vocês em sala de aula. É interessante que Neymar corte a grama dele, ou que ele contrate o vizinho dele para cortar a grama dele, certo? Nesse exemplo a gente viu que Neymar cortava a grama bem mais rápido, certo, que o seu vizinho, tá? Bem mais rápido que qualquer outra pessoa, inclusive seu vizinho que tem uma empresa de jardinagem, certo?
E o que a gente viu é que quando uma pessoa ela possui uma vantagem absoluta, certo, sobre um bem, sobre a produção de um bem, ela consegue produzir mais em menos tempo, certo? Ou com menos recursos. Esses recursos que a gente chama pode ser matéria-prima, certo? Os recursos, os fatores de produção, certo? Então ela consegue produzir mais com menos ou em menos tempo. Então, eu produzir mais em menos tempo ou com menos recursos não significa que eu deva produzir ainda assim esses produtos. No exemplo de Neymar, a gente viu que por ele cortar a grama mais rápido, não significa que ele deva cortar a grama, certo? Porque o mercado, ele não trabalha com a vantagem absoluta, e sim com a vantagem comparativa. Quando a gente estiver analisando vantagem comparativa, a gente vai estar sempre comparando os custos de oportunidade. Por que isso é mais importante, certo? Porque é muito mais importante para mim eu saber o que eu estou abrindo mão, o que é que eu vou deixar de adquirir, de comprar, de fazer, certo? Dentro desse tempo que Neymar estaria cortando grama, por exemplo, o que é que ele vai deixar de fazer para estar empregando o tempo dele para cortar grama, tá? No caso, a gente viu que em 1 hora de comercial, 2 horas de comercial, Neymar ganha milhões de reais, né? Então, o custo de oportunidade dele, para ele gastar o tempo dele cortando grama, é muito alto, certo? Então, a gente sempre trabalha no mercado, certo? Naturalmente com a vantagem comparativa e não com a vantagem absoluta. A gente trabalha comparando os custos de oportunidade. Revisem isso no nosso slide, certo? Tem não só esse exemplo lá, como outros exemplos também, tá? Então, vejam lá para vocês fixarem a diferença entre vantagem absoluta e vantagem comparativa, certo? Bem, também, certo? Pedir que vocês falassem para mim o que é inflação, certo? E se ela se caracteriza como sendo um fator positivo ou negativo para a nossa economia hoje, tá? Então, o que é inflação? A gente viu que a inflação é um aumento no nível geral de preços, certo? E que isso não é positivo para a nossa economia. Como é que vai ser positiva a inflação, certo? Do que adianta o nosso salário aumentar se a gente sabe que a inflação ela vai aumentar também? Então, esse fator da inflação, o aumento no nível geral de preços, ele traz uma desvalorização da nossa moeda, do nosso dinheiro. O dinheiro, o salário aumenta e o preço dos produtos também aumenta, ou seja, o nosso dinheiro ele continua desvalorizado em relação aos produtos que estão disponíveis na economia para serem comprados, certo? Bem, então dei uma revisada nesse fator também. E para encerrar, eu pedi que vocês respondessem quais são as vantagens de estudar economia, certo? E como a economia dos outros países podem contribuir para o crescimento da economia brasileira, certo? E esses exemplos que vocês deram para a gente nos trabalhos, inclusive quero elogiá-los pelos trabalhos que vocês apresentaram sobre as 10 maiores economias do mundo, a gente conseguiu visualizar alguns desses fatores principais, certo? Vocês trouxeram para a gente tudo que a economia, como funciona a economia de alguns países, como funcionam seus modais de transporte, por que é importante a gente conhecer um pouco da história, da cultura, da educação dessas pessoas, da saúde, como isso influencia na economia dela como um todo, e como isso a gente pode trazer para o nosso país. A gente pode falar do Brasil, pode retratar e exemplificar e comparar tudo que a gente percebeu que está acontecendo lá fora, certo? E é importante porque a gente tem tantos casos de sucesso que podem ser replicados aqui no nosso país, a gente pode copiar, como a gente também tem casos de insucessos em que a gente não deve seguir o exemplo e a gente tem aí as experiências vividas de forma ruim para a gente não repetir esses erros, né? Então, gente, encerro por aqui a nossa revisão, certo? Quero parabenizar a todos pelo empenho de assistir o vídeo até o final, agradecer a atenção. Não vamos cortar esse vídeo, vai ser a primeira experiência nossa de videoaula. Espero que vocês gostem. Foi feito no intuito de não prejudicá-los
devido a essas festividades de Copa do Mundo, festas juninas, em que a gente teve muito feriado e não podemos ter as aulas prometidas de revisão presenciais com todos. Então, se sintam bem aí acolhidos por nós, e tudo que foi feito, tudo que é feito todos os dias aqui é para trazer a melhoria, a excelência para a profissão de vocês no futuro aí, como profissionais de logística, e para enriquecer e engrandecer os conhecimentos de vocês, certo? Um beijo meu e do professor Carlos, que aqui ele vai falar. Tchauzinho, pessoal. Bons estudos. É isso aí. Bons estudos e divirtam-se aí com o nosso vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.